Você sabe pedir ajuda? Vai precisando de algum favor? Você sabe, você tem alguém para pedir? Ah, mas hoje em dia ninguém pede ajuda porque as pessoas são individuais, gente madura se vira sozinho. Não, gente. Tem que ter um equilíbrio nesse pensamento. Por quê? Porque ninguém é tão onipotente a ponto de não precisar de ajuda em algum momento ou fase de sua vida. Então a gente tem que rever essa forma de pensar no sentido de que pedir ajuda não é uma coisa ruim. Claro, que tem que ter um equilíbrio, né? Porque tem gente que vive a vida inteira pedindo ajuda, aí é diferente, estamos falando de outra coisa. Mas tem pessoas que não conseguem pedir ajuda, porque elas acham que se pedir ajuda vão ser fracas, é vergonha, não tem quem pedir. E outra coisa, nós, enquanto humanos, será que a gente passou tanto tempo de vida e não consegue nem ter uma única amizade, alguém na nossa vida que a gente possa pedir ajuda? Porque o que se fala muito é assim, seja sozinho, seja frio, solitude, mas ninguém pode ser totalmente sozinho, porque em algum momento você vai precisar de alguém na sua vida. E pedir ajuda faz parte também de ser um ser humano. A menos que a pessoa queira não ser mais ser humano, né? Que nesse mundo que a gente vive, estamos estimulados a ser cada vez menos humano. Só que a gente não tem controle de tudo. E está sendo colocado, às vezes, como se fosse vergonhoso pedir ajuda. E não é. Todos temos fragilidades. E se a gente for esperto, a gente vai entender quanto que é bom ter alguém para, num momento de crise, poder pedir essa ajuda. Reflita sobre isso. Estender a mão para alguém ou alguém estender para você. Ah, mas se você estender a mão, as pessoas abusam. Abusam mesmo. Tá? Abusam mesmo. É por isso que a gente tem que ter maturidade e discernimento. Quando a gente faz esse tipo de movimento, a gente é obrigado a amadurecer. A amadurecer não é uma coisa fácil. Por isso que o isolamento é mais aceitável, porque você não precisa amadurecer, você só se isola. Mas isso é vantajoso até que ponto? Até que ponto uma pessoa solitária, sem ninguém para pedir ajuda, um suporte, é uma coisa positiva, é um fator positivo na vida dessa pessoa? Você imagina você estar doente, não ter quem ligar para poder solicitar um remédio, assim, fulana, você pode fazer essa caridade para mim, buscar isso aqui? Ah, mas as farmácias trazem, não sei o que, trazem. Realmente traz, mas às vezes tem situações que você não tem nada, nem dinheiro para comprar. Pode acontecer, não é? E aí? Ah, é uma pessoa que não é programada, que não sei o quê. Olha, gente, eu falo uma coisa para vocês. Pessoas sozinhas, elas podem ter menos trabalho porque elas se relacionam menos, mas elas não deixam de ter necessidades. Então, pedir ajuda é algo que deveria ser, inclusive, motivado entre as pessoas. Obviamente, é ajuda consciente, né? Para que a gente não sobrecarregue ninguém, nem ninguém a gente. Isso aí a gente vai ter que trabalhar os limites, os nãos da vida. Mas uma pessoa que fica dizendo, pregando aí que pode ficar sozinho, que a solidão é bom, que não, é uma pessoa que não teve êxito em se relacionar com ninguém. Não conseguiu formar uma única amizade. Aí ela fala assim: "Ah, eu tô falando de maneira, é um exemplo, né? Não, fique só. Que maneira fique só? A gente tem que buscar se relacionar. A vida não é algo linear, que vai estar tudo combinado, vai estar tudo certinho. Não quero depender de ninguém. Claro, a gente busca não depender das pessoas, busca evoluir, busca ter independência financeira. Isso aí toda pessoa tem desenvolvimento, ela vai querer, ela vai buscar. Mas isso é uma cilada quando falam-se, quando se é estimulado para que a pessoa não busque ajuda, que a pessoa não tenha relacionamentos, tal. Tá difícil se relacionar demais. Mas imagina, se a gente se relacionar com a gente é um desafio com a gente mesmo, imagina com os outros. É difícil mesmo. Ninguém está minimizando. Mas os processos que fazem com que a gente se relacione e transpõe algumas barreiras faz com que a gente evolua e amadureça. E nos tornemos mais fortes. Quer dar um exemplo? Você tem um amigo e que você está mais ou menos passando por uma dificuldade com esse amigo, discordâncias. Tá? Aí há um afastamento. Mas depois pode haver uma reaproximação. Se vocês quiserem, de fato,
manter essa amizade, os dois vão fazer esforços para manter a amizade. Agora, meu orgulho não deixa, não sei o que. Então tá, vai perder todo mundo. Tá todo mundo perdendo. Perdendo uma pessoa, uma amiga, uma pessoa confidente, uma pessoa para dar risadas. Então, cuidado com esse negócio de ser solitário, de não ter ninguém. Tá, solidão ela é bom, mas até um certo ponto. Ela é boa, mas até um certo ponto. Mas uma solidão que traga um isolamento, a ponto da gente ficar praticamente sem ter contato com pessoas, a gente pode perder muita coisa fazendo isso. Então, observe quanto que o isolamento de fato é vantajoso ou não. Ou se é você ou, ou as pessoas que estão ao seu redor. Às vezes não é que as pessoas são difíceis e você, é porque você está na tribo errada. Também pode ser isso. Também tem que buscar exercitar o perdão. E também a flexibilidade. Porque às vezes nossos amigos têm defeitos que fica difícil, né? Ah, mas eu não quero. Então você não vai ter amizade com ninguém, porque todo mundo tem defeito. Defeito. Não se trata de ter ou não. Claro, tem coisas absurdas, coisas de caráter, aí é outra história. Mas isolamento, porque fulano. Gente, tem que amadurecer isso. Estamos muito ofendidos por muita pouca coisa. Claro que tem momentos que tem pessoas que ultrapassam limites. Mas tá todo mundo ultrapassando o limite, então? Então o ser humano perdeu a capacidade de se relacionar. Será que perdeu? Pense nisso. Porque às vezes você podia ter uma boa parceria do seu lado, uma boa amizade. Se esforce, se não souber fazer, busque informações, orientações para você constituir laços. Isso é muito importante. Principalmente nas horas difíceis. Quem dirá nas horas alegres. Boas gargalhadas sempre fazem bem, minha gente. Até breve.